Olá, meus amigos, Arthur Harry. A primeira delas são os jatos russos sobre o espaço aéreo da Estônia, sobre o espaço aéreo da OTAN, bem perto da capital onde estou. Depois a economia russa e, por fim, as linhas de frente. Claro, como em todo vídeo, vamos começar com os 3 jatos russos Mikoyan Gurevich 31 que violaram o espaço aéreo da Estónia por 12 minutos inteiros. Agora eles voaram perto de Tallinn, a capital. E ao todo, as forças aéreas de 3 países foram acionadas para escoltar esses jatos. Estamos falando da Finlândia, da Suécia e de caças italianos estacionados na Estônia. F-35s foram acionados, decolaram e escoltaram os jatos russos para fora do espaço aéreo da Estônia. Tudo isso aconteceu na sexta-feira, cerca de 1 hora depois de eu ter gravado meu vídeo, então não pude relatar isso na sexta-feira. Isso foi em 19 de setembro. Para onde eles voaram? Bem, da região de São Petersburgo, bem aqui, até a região de Kaliningrado, a sudoeste da Lituânia. Os jatos russos têm apenas um corredor de espaço aéreo internacional muito estreito, de poucos quilômetros de largura, que eles podem usar. Não sabemos se são preguiçosos ou fazem de propósito, mas geralmente cortam caminho. Ou seja, para voar para o oeste a partir de São Petersburgo, eles precisam usar o espaço aéreo do Golfo da Finlândia. Mas eles cortam caminho perto da capital da Estônia, atravessando o espaço aéreo estoniano para voar até Kaliningrado. Agora alegam que foi acidente, até negam que ocorreu. Vamos analisar as informações. Quem alega ou disse o quê? Antes de tudo, vamos ver as fotos. Essas são as fotos que Crip Band sueco tirou dessas aeronaves russas. Fotos reais. Essas aeronaves estão neste momento no espaço aéreo da Estônia. Parecem pacíficas? Não. Elas têm mísseis ar-ar acoplados, mísseis ar-ar P-73. O incidente foi tão grave que a Estônia acionou consultas do artigo 4 da OTAN. Esta é a segunda vez em 7 dias. A Polônia acionou esse artigo em setembro após drones russos entrarem em seu espaço aéreo e agora a Estônia fez o mesmo. Já é a segunda vez em setembro de 2025. O que isso significa é que a aliança da OTAN se reuniu, discutiu o assunto e todos os países da aliança reafirmaram suas contribuições para a segurança do espaço aéreo do Báltico. Contamos com as contribuições da OTAN para a segurança do nosso espaço aéreo, porque os F-35 italianos estão presentes na Estônia desde 1º de agosto de 2025. Aqui, por exemplo, está o líder da aliança, Mark Rutte, que diz: "Acabei de conversar com o primeiro-ministro da Estônia, Kristen Michal, sobre a violação do espaço aéreo russo hoje. A resposta da OTAN sobre a Operação Sentinela do Leste foi rápida e decisiva." Sentinela do Leste. Essa é a resposta da OTAN às primeiras consultas do artigo 4 evocadas pela Polónia há 1 semana e meia. Agora, Sentinela do Leste é uma missão da OTAN para a segurança das fronteiras da Estônia, Letônia, Lituânia e Polónia com a Rússia e Belarus. Antes de continuarmos, quero mostrar o que a Turquia fez em 2015 com o jato russo que cruzou seu espaço aéreo. Isso levou apenas 17 segundos. Este é um avião de guerra russo caindo após ser abatido por violar o espaço aéreo da Turquia por 17 segundos. E depois de ter sido avisado 10 vezes ao longo de 5 minutos pelo canal de emergência e solicitado a mudar de direção, a Turquia o abateu. O caça-bombardeiro russo foi abatido a 6.000 pés. Uma equipe de televisão turca o filmou caindo. Você pode ver isso acontecendo na tela. Parece que estava bem posicionado. Um dos pilotos morreu, o outro foi resgatado pelos russos lá na Síria. E eu vou explicar por que não derrubamos isso na Estônia, por que não derrubamos esses 3 jatos. Todos dizem que deveríamos ter feito isso e que no futuro devemos fazer. Mas antes de tudo, vamos ver o que o Ministério da Defesa da Rússia disse. Eles reconheceram oficialmente essa situação, mas relataram o seguinte. Eu cito o Ministério da Defesa da Rússia. 3 caças russos Mikoyan Gurevich 31 realizaram na sexta-feira um voo programado de Karelia para um aeródromo em Kaliningrado. O voo seguiu rigorosamente as regras internacionais de uso do espaço aéreo. Durante o voo, as aeronaves russas mantiveram a rota acordada e não invadiram o espaço aéreo da Estônia. A rota do voo passou sobre águas neutras da região do Mar Báltico. Veja, essa é a posição oficial do Ministério da Defesa da Rússia. Mas, por outro lado, existe um canal muito grande russo no Telegram.
Fighter Bomber, um dos maiores da Rússia, que, pelo visto, não recebeu o comunicado do Ministério da Defesa da Rússia. Agora vou ler o que ele pensa. 3 dos nossos Mikoyan Gurevich, 31, entraram no território da Estônia. E, segundo os adversários, ficaram lá por mais de 12 minutos. Pelo que entendi, foi naquele estreito do Báltico, onde a distância entre as fronteiras é de apenas alguns quilômetros. E ao longo da história dos voos, essas fronteiras são violadas quase constantemente. Às vezes, pilotos militares se empolgam com manobras contra caças inimigos, e esses acabam arrastando-os para dentro do seu território. Às vezes, eles simplesmente perdem a noção da localização exata e cruzam a linha. Mas o Mikoyan Gurevich 31 não é muito acrobático, então sabe como é? E é muito improvável que ele estivesse fazendo loopings lá com F-16, mas perder a noção da localização por 12 minutos com 3 aeronaves carregando 6 pilotos militares, dos quais, teoricamente, 3 são navegadores, isso também exige, muito esforço. Enfim, eles vão resolver isso. Mas, por enquanto, parece que vão ter que refazer testes e levar bronca. Então, Fire Bomber, obviamente, não recebeu o memorando do Ministério da Defesa e fala como é. Isso é só dar um jeitinho para chegar mais rápido a Kaliningrado e não respeitar o espaço aéreo da Estônia. Algumas horas após o ocorrido na Estônia, 3 caças russos sobrevoaram uma plataforma de petróleo polonesa. Eles fizeram um voo rasante sobre ela e, novamente, as forças armadas polonesas ficaram em alerta máximo e caças foram acionados. Agora, não sabemos se isso foi feito de propósito ou por acidente. Os pilotos russos só estão sendo preguiçosos e cortando caminho em todo lugar. Seja o que for, eles ficam impunes. É por isso que podem continuar fazendo isso. E nós realmente temos a reação de Trump. Então, algumas horas depois que isso aconteceu, os jornalistas perguntaram diretamente a Trump o que ele achava sobre isso. Quero mostrar a reação dele para vocês. Senhor, caças russos entraram no espaço aéreo da Estônia hoje por 12 minutos. O senhor vê isso como uma ameaça à OTAN? Vou analisar isso. Eles vão me enviar um briefing em breve, então te aviso hoje à noite ou amanhã. Qual é a sua opinião em geral? Bem, eu não gosto disso, eu não gosto disso, eu não gosto. Quando isso acontece, pode ser um grande problema. Te aviso depois, eles vão me atualizar em 1 hora. Então, tudo o que Trump tem a dizer sobre isso é que ele não gosta. Pode ser um grande problema. Não gosto da reação dele, mas o que posso fazer? Mas o resto dos líderes da coalizão da OTAN reagiu de forma bastante unânime, apoiando a Estônia, e alguns até relataram isso. Da próxima vez, nós definitivamente devemos derrubar. República Tcheca e Lituânia pedem para abater aviões militares russos que entrem no espaço aéreo de outros países. Eu cito: nesse caso, a Rússia logo perceberá que errou e ultrapassou os limites. Infelizmente, isso flerta com o limite do conflito, mas diante do mal não se pode recuar. A Rússia vai se comportar conforme permitirmos, e isso foi dito pelo presidente tcheco, Petr Pavel. E ele é uma verdadeira lenda, ele não tem medo, o cara tem nervos de aço. Eu adoro toda vez que ele abre a boca, eu adoro. Além disso, cito uma posição lituana. A presença dos 3 caças russos sobre Tallinn mostra que a Operação Sentinela do Leste já deveria ter ocorrido há tempos. A fronteira norte da OTAN está sendo testada. Precisamos agir com decisão. A Turquia deu um exemplo há 10 anos. Isso é algo para se pensar. Isso foi dito pelo ministro da Defesa da Lituânia. E agora aqui está Marko Michelson, um deputado estoniano, e ele diz 17 segundos contra 12 minutos. Na próxima vez faremos isso, se entende? Ou seja, derrubar. Lituanos, estonianos, tchecos e acho que poloneses também concordam. Aqui está a questão, vamos ao verdadeiro problema. O cerne da questão é por que não derrubamos isso? E se podemos derrubar? Então, a partir de 1º de agosto, o espaço aéreo da Estônia é protegido por F-30 e 5S italianos. Toda vez, a cada poucos meses, isso muda. São os holandeses, os alemães, agora são os italianos. Eles trocam aviões na Estônia. Desde 1º de agosto são os italianos. E relacionado a isso, quero informar vocês sobre a nossa capacidade de defesa aérea. Sim, os italianos têm F-35 com mísseis RR e podem abater o que quiserem ou ousarem. Mas o que nós temos como estonianos? Temos esse batalhão de defesa aérea. Quais são as capacidades desse batalhão?
Bem, não é segredo. Na verdade é algo bem aberto atualmente. Temos o canhão antiaéreo automático soviético SZU-23 de 2 canos de 152 mm. Temos 98 desses. Eles são muito bons para derrubar drones Shahed e drones de asa fixa, mas não tão bons para derrubar Mikoyan Gurevich, 31s. Depois temos os Mistrals, com alcance de 8 km, temos 209 unidades. Nada disso é segredo. Os Mistrals são eficazes e bons, mas têm 8 km, então é isso. Não é uma defesa aérea de médio ou longo alcance. E então temos esses radares, Girafa, radares de controle de fogo, alerta multifuncional brasileiro, temos 5 deles. O que falta são capacidades de defesa aérea de médio ou longo alcance. Nós as encomendamos, aliás, já fizemos o pedido. Nós encomendamos 3 baterias de sistema de imagem infravermelha, controle vetorial de empuxo na cauda. Certo, Iris-T, eu te chamo pelo nome completo, Sistemas Iris-T. Nós encomendamos 3 baterias deles pelo valor de 400 milhões de euros com os radares e tudo mais incluído. As primeiras devem chegar à Estónia no início do próximo ano, então ainda não as temos. O que podemos fazer agora é derrubar jatos russos com Mistrals. Esse é provavelmente o sistema de armas. Não acho que vamos derrubá-los. Com tantos canhões soviéticos e Mistrals de 8 km de alcance é muito improvável. Não faremos isso. Assim, apenas os F-35 italianos com mísseis RR Sidewinders poderiam derrubar esses jatos durante uma tempestade no espaço aéreo. Se eles quiserem fazer, eles querem. Eles são italianos que estão no sul da Europa. Vemos essa ameaça russa de forma um pouco diferente dos italianos e reagimos de modo distinto. Eu adoraria que eles derrubassem isso. Se tivéssemos os F-35, um piloto estoniano poderia derrubá-los desde o início sem problemas. Mas, de novo, eles são italianos. Agora não quero ofender todos os italianos, mas não tenho certeza se conseguimos convencê-los a abater os jatos russos sobre o espaço aéreo da Estônia. Eu adoraria ver isso, mas agora sabe por que não foi abatido? Mas vamos receber o Iris-T em um período de 6 a 8 meses. Aí poderemos apertar o botão. O resultado é esse. Polónia e Roménia, 2 países sobre cujo espaço aéreo drones russos voaram nas últimas 2 semanas, agora estão considerando abater drones russos sobre o espaço aéreo ucraniano. Algo antes negado por eles. A Ucrânia tentou convencê-los por muito tempo e agora eles concordaram. E os detalhes estão sendo discutidos. Isso significa que 2 países da OTAN poderiam enfrentar drones russos sobre a Ucrânia. Isso é uma notícia muito boa. Isso ocorre porque a Rússia envia drones sobre a Polónia, Roménia e jatos sobre a Estônia. Então há uma gravidade nessas violações de espaço aéreo. Mas eu realmente quero saber o que você pensa sobre isso. Só queria te informar sobre as nossas capacidades de defesa aérea. Você sabe que os italianos estão aqui e nós dependemos muito deles. Por favor, me diga o que você acha sobre isso. Todos perguntam por que não derrubaram, mas agora você vê que não é tão simples. É o piloto italiano que tem que apertar o botão, sabe? Me diga o que você acha dessa situação. Aguardamos nossas baterias de defesa aérea IRI-ST. Mas agora, meus amigos, eu tenho um novo nome de membro mensal do Buy Me a Coffee. Só um. Não é menos importante, é apenas um. Mas fico feliz, pois em alguns vídeos não temos nenhum Jochen van Bach. Esses nomes como John, quero dizer, nós diríamos John Dennison, mas se eu lesse como lemos na Estônia, eu diria Jochen van Bach. Considere seu nome deturpado. Além disso, o melhor comentário do último vídeo, que é um comentário muito inteligente, foi feito por Lacrimae Mundi. Na engenharia industrial e na gestão da cadeia de suprimentos, um princípio fundamental é o de Pareto, ou regra 80-20. Ou seja, 80% dos resultados vêm de 20% dos recursos. Se 20% da capacidade de refino parar, 80% da cadeia de suprimentos será afetada. Não surpreende a escassez de combustível e a alta dos preços. Claro, estamos falando sobre a escassez de combustível na Rússia e 20% da capacidade de refino russa fora de operação. E por que isso tem um efeito tão grande? Bem, isso é uma ótima introdução para o próximo segmento deste vídeo, que é a economia russa. Vou trazer uma lista. Veja, esta é a refinaria de petróleo. Bingo. Todos têm os cartões na mão e estão prontos para riscá-los agora.
Bem, a Rússia tem ao todo 46 refinarias de petróleo, o que é uma quantidade enorme comparada a qualquer país do mundo, e uma capacidade de refino de 3.169 milhões de toneladas por ano. Para comparação, Roménia, Alemanha, Itália, Áustria, França. E mesmo se você adicionar o Reino Unido a isso, então você obtém uma capacidade equivalente. Você tem que adicionar a maior parte da capacidade da União Europeia a isso. Aí você iguala. Agora, dessas 46 refinarias, 19 foram atingidas e muitas delas várias vezes. Como pode ver, a maioria das grandes foi atingida. A refinaria de Ryazan foi atingida, 7 vezes, e a refinaria de Volgogrado também foi atingida cerca de 10 vezes. Você pode ver as datas aqui. Essas grandes são marteladas várias e várias vezes, porque é preciso muitas vezes para destruir essas áreas enormes. Elas são grandes. É só uma ilustração de mapas. Sempre que tiver um novo mapa, porque eles fazem novos, vou mostrar para vocês. Veja agosto, que é 11 de agosto, chega a setembro, 15 de setembro, chega já pelo dia 20 de setembro. Então já está quebrando os recordes. Acredito que até 1º de outubro isso chega a 20 ocorrências. Só para ilustrar para vocês que essa é uma estratégia ucraniana muito direta. É isso que eles estão fazendo. Eles estão focando nas formas russas de ganhar dinheiro. E como isso se mostra na Rússia? Temos mais um vídeo novo perfeito para vocês. Já viram vários desses vídeos. Diferentes postos de gasolina por toda a Rússia, mostrando zeros. Zeros significam sem gasolina, sem diesel, sem 95, sem 92, nada. Acabou. Não dá para comprar porque não está fisicamente presente. Acabou. E isso é uma bela visão. Esses zeros nesses gráficos de preços nos mostram exatamente como as sanções ucranianas estão funcionando. Elas funcionam perfeitamente. Mas também quero mostrar os ataques mais recentes, ocorridos em 20 de setembro. Então, no sábado, 2 refinarias de petróleo foram atingidas no sábado. Não só a refinaria de Saratov, que produz anualmente mais de 7 milhões de toneladas em derivados de petróleo, mas também Novokuybishevsk. E essa já foi atingida muitas vezes na região de Samara, esta última produzindo 79 milhões de toneladas em derivados de petróleo anualmente. A Rússia não consegue impedir a campanha aérea ucraniana contra sua infraestrutura de petróleo e gás. Veja o mapa. Você pode ver onde elas estão. Aqui estão algumas fotos bonitas. O horizonte está iluminado. É bonito, muito bonito, eu diria. E eu só quero mostrar este vídeo porque ele é realmente muito eficaz. Quero dizer, eles escrevem essas mensagens nos drones, o que quiserem escrever ali, porque eles os enviam noite sim, noite não. Há muitas mensagens para serem enviadas à Rússia. Esta é a refinaria Novokuybishevsk, porque fica na região de Samara e é enorme. Há 2 refinarias lado a lado aqui, vou mostrar a outra. Além disso, olhando para a tela, vê-se que a outra refinaria deve ser esta, mas a Novokuybishevsk deve ser a maior e mais recente, já que nova significa novo em russo. E essa foi atingida de forma eficaz. Vou passar rapidamente por isso. Esta é a refinaria de Saratov. Atingida de novo. As mais recentes. Pode riscá-las no seu bingo. Continuando no tema da economia russa, eu peguei essa notícia diretamente do Moscow Times porque eles mesmos estão reportando sobre isso. E olha, eu aceito. Vou citar. Existem restrições orçamentárias. Ah não, sobre o que eles estão falando? Rosavtodor afirmou que todas as estradas na Rússia devem ser pedagiadas, ou seja, será preciso pagar para usá-las. Como na foto, é preciso pagar para dirigir nas estradas comprando um bilhete. Mas porquê? A iniciativa está sendo discutida em meio a uma forte queda no financiamento para o setor rodoviário. De acordo com o serviço Kontur Sakutki, os gastos com estradas caíram 11% para 102 trilhões de rublos de janeiro a agosto de 2025. Então, só em 2025 caiu 11%, enquanto o número de contratos diminuiu 25%. Em 3 anos, o financiamento para estradas caiu 32%. Talvez você se pergunte, por que falar de estradas na Rússia? Quem liga? Mas, meus amigos, em cada vídeo eu tento trazer um novo exemplo, um novo sintoma de todo o dinheiro indo para o setor militar na Rússia. São hospitais, escolas, estradas, infraestrutura, prédios e sistema de encanamento.
tudo vai desmoronar, exceto o setor militar, e depois o setor militar também vai desmoronar. Isso é importante. Enquanto isso, em 2025, aproximadamente 40% de todos os gastos do orçamento serão destinados à defesa nacional. No primeiro semestre do ano, 884 trilhões de rublos foram destinados a esse item, 31% a mais do que no ano anterior. Então, este parágrafo aqui resume perfeitamente o fato de que não são apenas as escolas, ou apenas as universidades ou indústrias civis das quais o dinheiro está sendo retirado. As estradas e a infraestrutura ferroviária vão se deteriorar? E vou encerrar o tópico da economia russa com um suicídio russo. Esse não pulou pela janela. Ele também não tomou chá. O diretor-geral da empresa, e o nome dessa empresa é, vou tentar dizer, Kimpromingering Bank. O Chief Executive Officer da Kimprom Engineering, Alexander Kunin, foi encontrado morto perto de Moscou. Segundo a mídia russa, seu corpo foi encontrado na estrada perto de um carro próximo à floresta. Perto dali estavam uma espingarda de caça e um bilhete no qual, supostamente, ele reclama de uma longa luta contra a depressão. E eu vi uma foto e um vídeo sobre isso. Quero dizer, foi assim que ele foi encontrado. A espingarda era longa, então é realmente complicado fazer isso com uma espingarda tão comprida. Mas olha, na Rússia nada é impossível. Bem, a Umatex, ou essa empresa Kimpromingering, é a única produtora de fibra de carbono na Rússia e um fornecedor-chave de matérias-primas para os drones Shawhead e Geron. Então, essa é a empresa que fabrica as carcaças externas dos drones Shawhead e as carcaças dos drones Geron em fibra de carbono. Mais uma vez, essa é uma das empresas mais lucrativas atualmente em toda a Rússia, porque eles estão produzindo algo que a Rússia usa diariamente sobre a Ucrânia. Estamos falando dos drones Shawhead. Então, claro, seja lá porque ele cometeu aquele suicídio, ou quando ele foi eliminado, talvez alguém quisesse tomar o lugar dele, talvez alguém quisesse esses recursos, todo o dinheiro do Estado vai para lá. Então, claro, as pessoas estão brigando por esses cargos. O que digo aqui é que não foi suicídio. Tudo bem, meus amigos? Agora para o segmento final do vídeo de hoje, as linhas de frente. Também temos notícias impactantes aqui. Temos boas notícias e más notícias. Temos diferentes frentes, cada uma com notícias diferentes. Vamos começar pelas boas. Da região de Sumy à frente norte. Vou aproximar para você. Esta é a região de Sumy. Vou dar um zoom nessas áreas. Aqui ainda há tropas russas sobre a Ucrânia. E se os ucranianos empurrarem isso de volta, eles finalmente terão eliminado toda a ofensiva de Sumy. Fontes russas atualizam a região de Sumy. Combates intensos próximos a Kindrativka. Vou mostrar onde fica esse assentamento. Os fuzileiros navais da 810ª enfrentam combates brutais e corpo a corpo nas linhas de árvores perto do reservatório, avançando e recuando. Em Oleksivka, o 30º Regimento da Rússia continua sendo lançado aqui, sofrendo baixas primeiro com pouco resultado para mostrar. Em Yunakivka, vários batalhões russos mal conseguem segurar a linha, chegando ao limite. Agora, o 30º Regimento em Alexeyevka, lembre-se disso, porque isso é importante. Oleksivka, onde está o 30º Regimento Russo, e em breve vou contar histórias especiais sobre esse regimento. Com base no relatório de Alexeyevka, o 30º Regimento Russo está mostrando as mesmas falhas que vi em unidades mal comandadas ao longo da minha carreira. Uma interceptação de rádio, um tráfego de rádio foi captado dentro do 30º Regimento Russo e, com base nessa conversa verbal entre os soldados desse regimento, este relatório aqui foi elaborado e é bem picante. O tráfego de rádio mostra o quadro: soldados confusos sobre qual casa atacar, errando o caminho, discutindo sobre a navegação. Em qualquer exército profissional, esse tipo de conversa significa uma coisa: sem ensaio da missão, sem mapas claros, sem controle do comando, é caos, não uma manobra coordenada. E realmente era, quer dizer, dava para ouvir os soldados russos assistiam à imagem do drone que estava no alto enquanto os soldados estavam abaixo. Ele orientava: esquerda, não, direita, casa errada. Esse tipo de conversa não deveria existir. Falta planejamento operacional, envia um homem só com uma orientação, vá para lá. Era isso que você realmente ouvia no rádio. Interceptar sob céus com drones e artilharia não é plano de combate, mas negligência.
Pela minha experiência, unidades que se movem assim não só sofrem baixas, mas se desintegram antes de chegar à linha de frente. Os números provam isso. Uma companhia de 45 homens entrou em combate em 25 de agosto. Bem, 45 eles querem dizer um pelotão ou 1,5. Em poucos dias, apenas 2 ainda estavam na posição. 6 ficaram feridos e evacuados. 1 provavelmente morreu em combate e o restante ficou isolado ou desaparecido. A maioria nem alcançou a entrada da vila. Já vi perdas destruírem unidades antes, mas isso não é só desgaste. Isso é um colapso de liderança, planejamento e disciplina que destruiu uma formação antes mesmo do contato ser mantido. Na minha opinião profissional, o 30º Regimento não é mais eficaz em combate. Seus batalhões perderam coesão, companhias não conseguem executar movimentos básicos e o comando não controla as operações. Conclusão: este regimento desmorona por seus próprios fracassos. O que estamos vendo em Alexeyevka não é apenas um dia ruim em combate, é uma unidade se desintegrando. E tudo isso está acontecendo em Galaxevka, onde o 30º está sendo empurrado um por um. A mão de obra é pressionada até todo o regimento ficar inapto para o combate. Antes de Kindrativka e do reservatório, você se lembra? Eu mencionei isso no relatório, falando sobre esse reservatório de água bem aqui. E há algumas últimas unidades russas antes desse reservatório de água nessas 3 linhas. E o que os ucranianos estão fazendo é simplesmente martelá-los e isolá-los até que a rota de retirada seja cortada, porque eles não vão atravessar nadando. Provavelmente não. Portanto, a eliminação dessas unidades nessas 3 linhas ocorre agora. Mas agora, meus amigos, vamos para Bakrovsk, onde a situação para os russos também está ruim. Agora, a situação, como eu disse, más notícias, boas notícias. Vou relatar as más notícias no próximo vídeo. Isso vem de Kupiansk. Os russos avançam com força na área urbana. Não vou fazer isso neste vídeo porque vai ficar muito longo, mas não está bom para a Ucrânia lá. Mas vamos para Dobropilha, Pakrovsk, bem aqui, porque aqui os cercos estão realmente se mostrando. Recebemos notícias da linha de frente de que os ucranianos não avançam a oeste de Mayak nem a leste de Nikonarivka. Como supus antes, recebemos atualizações de que eles avançam. Os ucranianos estão avançando a partir do sudeste de Nikonarivka, dominando essa linha de árvores, bem aqui até Baikivka. Vou aumentar o zoom, pois as batalhas ocorrem aqui agora. Veja, dessas 3 linhas, e a principal luta agora está acontecendo ao longo dessa faixa de floresta, logo a oeste de Baikivka. Por que isso é importante? Bem, porque também de Novodretska, dessa área, eles estão avançando para a mesma faixa de floresta, tentando isolar essa estrada, cortá-la completamente e então cercar todo esse contingente bem aqui. Porque o avanço russo ocorreu aqui, porque a área sob controle russo é importante e porque cortá-la é crucial. Bem, toda essa área é terreno elevado. Aqui é um vale, aqui é um vale, aqui é um vale. Este é um terreno elevado e os russos o controlam. Você precisa cortar o acesso, cercar e eliminar. Porque se eles se expandirem dessa área, eles têm vantagem de artilharia, têm vantagem de visão. Atacar morro acima é difícil até hoje. E esse relatório veio dos ucranianos, mas também vou te dar um relatório dos russos. É bom ouvir os 2 lados, assim você entende melhor a situação. O blogueiro militar russo Anatoly Rodov confirma que a situação para as forças russas nas direções de Aborapilha ficou muito difícil. As tropas ucranianas vêm conduzindo uma contraofensiva há semanas e um grupo russo já foi cercado. Também há relatos sobre um segundo grupo. A pressão sobre esse setor realmente está avançando com sucesso para a Ucrânia. E esta área amarela, bem aqui, é exatamente onde eu mostrei para vocês o ponto de conexão entre Novoderetsky e Nikonarivka. Acredito que nas próximas semanas possamos ver isso relatado no mapa. Esses mapas são atualizados devagar, quero dizer, eles só atualizam quando tudo já está resolvido e concluído. Mas as batalhas agora estão acontecendo bem aqui com as forças ucranianas avançando por essa área até essa faixa de floresta perto de Novodretsky. A unidade ucraniana, Brimary, eu não sei como dizer essa palavra. Desculpe se eu errar, mas divulgaram outro vídeo. Tenho certeza de que você vai reconhecer na hora. Eles até têm sua própria marca Brimary bem aqui.
Na Crimeia, eles destruíram 3 Mi-8 e um complexo de radar Nebo. Vamos apenas assistir ao vídeo porque é realmente muito prazeroso de ver. De alguma forma, eles tornam as imagens dos drones mais visualmente interessantes do que outras unidades. Fico feliz que eles façam isso, e você também pode. Legal ver esse drone de asa fixa voando, e ainda dá para ver o próximo na tela. Estão todos voando juntos. Um está aqui, outro também. Você pode ver dois próximos e outro aqui. Voam como um bando de pássaros. Primeiramente, a conexão com o helicóptero Mi-8 foi cortada. Mi-8 bem aqui. O segundo foi eliminado. Agora, a conexão com o sistema de radar Nirbau. São caros. Está funcionando bem, foi abatido. E o terceiro Mi-8 está sendo conectado agora. Maravilha. E aqui está uma imagem de satélite alguns dias depois do Mi-8 queimado, que ainda não foi removido. Então, essa é apenas uma maneira muito curta e visualmente envolvente dos ucranianos nos informarem sobre isso. Eles eliminaram 3 Mi-8 e um Radaru próximo na Crimeia. Conectado às linhas de frente, a Rússia fez uma mudança. Eles dispensaram um general e o substituíram por outro, mas não é qualquer general, é o general Alexander Lopan. Ele é o líder do Grupo Norte desde 2022. Antes disso, ele era o líder do Grupo Sever. Os ucranianos avançaram 1.000 km² em uma semana e o fracasso da contraofensiva de Kursk é atribuído à rapidez desse avanço. Lopin, esse mesmo cara, ele esteve liderando até agora, só agora ele foi substituído. Neste vídeo de 2022, quando os russos recuaram e os ucranianos avançaram com força. Lopin é visto, isso em 2022, puxando a si mesmo, guiando as unidades de volta, tipo, voltem, precisamos recuar. Foi um vídeo realmente engraçado na época, onde os russos estavam literalmente correndo e você vê o líder do grupo de exército norte guiando a retirada desse jeito. Foi muito engraçado na época. Mas agora, finalmente, ele foi eliminado. Ele não foi eliminado, mas está protegido pelo Shoigu, certo? Shoigu não foi eliminado, ele protege os caras dele. Então Lopan foi agora enviado para ser o vice-governador da província do Tartaristão, na Rússia. Então isso é como um lugar seguro, porque a outra opção é pela janela, ou T, você sabe. E ele recebeu o cargo de vice, basicamente para passar o resto de seus anos, mas acho que ele ainda encontrará seu fim. É o T ou são as janelas. Mas o ruim é que ele estava liderando o grupo de exércitos norte da Rússia há 3 anos. E ele era um líder realmente incompetente. Quando um líder incompetente na Rússia é substituído, normalmente alguém mais competente assume. Então, toda vez que essas mudanças acontecem, não é bom para os ucranianos. É melhor se o líder incompetente continuar no comando. Infelizmente, o general Lopan foi substituído como comandante do grupo de Forças Norte pelo coronel-general Nikol Forov, ex-comandante do grupo Forças Oeste. Ainda não foi comprovado se esse cara é mais competente. Provavelmente é, porque Lopan era realmente ruim. Vou encerrar o vídeo de hoje, pessoal. Na quarta-feira trago outro para vocês. Vou falar novamente sobre a economia russa, as linhas de frente e as consultas do artigo 4 da Estônia. Vamos saber mais então. Até lá, por favor, inscreva-se no canal Volta Slavo Ucrânia e tchau, tchau.